Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as pilhas e as baterias e relembrar alguns pontos importantes, ok? Vamos lá. Pessoal, o conteúdo químico, pilha e bateria, ele está dentro de uma parte da química que se chama-se eletroquímica, ok? Então primeiro vamos entender o que quer dizer eletroquímica. Então, eletroquímica é a área da química que estuda as reações que envolvem a transferência de elétrons e a interconversão de energia química em energia elétrica. Então, eletroquímica nada mais é do que as reações químicas que acontecem e produzem energia elétrica, como por exemplo as pilhas e as baterias, né? Então, qual é o princípio de funcionamento de uma pilha? Nós sabemos que dentro da pilha existem substâncias químicas que reagem entre si e essa reação produz uma certa quantidade de energia elétrica. Lembrando que pilhas e baterias são dispositivos em que as reações acontecem de forma espontânea, ok? O que é uma reação espontânea? É uma reação que para acontecer não há a necessidade de que alguém faça com que ela aconteça. Elas acontecem de forma espontânea. Quando você coloca uma pilha no controle remoto, quando você coloca uma pilha em um carrinho, né, a partir do momento que você conecta a pilha, ela já começa a produzir uma reação química dentro dela. E essa reação química produz energia elétrica para fazer com que o aparelho funcione. A mesma coisa acontece com as baterias. Então, as baterias, o princípio de funcionamento é do mesmo jeito, não é? São dispositivos que produzem uma reação química de forma espontânea e com isso há uma produção de energia elétrica. Outra coisa que a gente precisa lembrar também que a principal diferença entre pilha e bateria, as duas têm o mesmo princípio de funcionamento. A principal diferença é que uma bateria é uma associação de pilhas. Quando você associa duas ou mais de duas pilhas, você vai ter uma bateria. Okay? Consequentemente, a voltagem de uma bateria, na maioria das vezes, é maior que a voltagem de uma pilha. Então, a eletroquímica ela é aplicada para a fabricação de muitos aparelhos utilizados em nosso cotidiano, como pilhas, baterias, celulares, lanternas, computadores, calculadores e outros aparelhos eletroeletrônicos. Então, hoje, as pilhas e as baterias elas têm uma utilização muito grande no nosso dia a dia, né? Imagine os veículos, carro, moto, né? Eles precisam ter uma bateria em alguma parte, né, lá do carro ou da moto, no motor, por exemplo, para que o carro entre em funcionamento, para que o motor entre em funcionamento, né? Para que a ignição, você consiga dar ignição, você consiga ligar o carro, consiga ligar a moto, você tem que ter uma bateria, ok? Pessoal, essa reação química que acontece dentro das pilhas e das baterias para produzir energia elétrica, ela recebe um nome. Chama-se reação de oxirredução. Também pode ser conhecida como NOx, NOx, né? Número de oxidação. Então, reação de oxirredução. Por que reação de oxirredução? Porque tanto a pilha quanto a bateria eles têm dois polos. Ele tem um polo negativo e ele tem um polo positivo. Um desses polos vai oxidar e o outro polo ele vai reduzir. Então, professor, o que é oxidação? A oxidação nada mais é do que a perca de elétrons. Então, quando um polo da pilha ou da bateria começa a perder elétrons, ele começa a oxidar. E o que é redução? Redução é o ganho de elétrons. No nosso dia a dia, a palavra reduzir quer dizer diminuir, não é isso? Na química, né, na eletroquímica, redução quer dizer ganhar. Ok? Então, redução é o ganho de elétrons, ou seja, um polo da pilha oxida, perde elétrons, e o outro polo da pilha reduz, ganha elétrons. Por isso que o nome da reação é reação de oxirredução.
Entendido? Então, uma reação de oxirredução é caracterizada como um processo simultâneo de perca e ganho de elétrons, pois os elétrons perdidos por um átomo, um íon ou molécula são imediatamente recebidos por outros. Então, os elétrons que saem do polo negativo da pilha, lembrando que o polo que oxida na pilha e na bateria, o polo que oxida, o polo que perde elétrons é o polo negativo. E o polo que reduz, ou seja, o polo que ganha elétrons, é o polo positivo. Então você já lembra o seguinte: na pilha e na bateria, o fluxo de elétrons é do polo negativo para o polo positivo. Então os elétrons eles saem do polo negativo e vão para o polo positivo. Eu coloquei aqui embaixo para lembrar: oxidação é a perca de elétrons e redução é o ganho de elétrons. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora de uma pilha bem famosa, entender o seu funcionamento, a pilha de Daniel. Lá naquele documentário que eu passei para vocês na semana passada, o documentário foi muito interessante porque ele fala um pouco, né, da história da pilha, quais foram os primeiros cientistas, né, que começaram a estudar esse processo de produção de energia elétrica através de uma pilha. E um desses cientistas que teve uma grande contribuição, né, que aperfeiçoou a pilha de Volta, de Alessandro Volta, foi o primeiro cientista que inventou a pilha, foi Alessandro Volta, e Daniel aperfeiçoou a pilha de Volta. Então essa pilha hoje ela é conhecida como pilha de Daniel, ok? Em 1836, o cientista John Frederick Daniel construiu uma pilha formada por dois eletrodos separados em duas semicelas, como pode ser visto na representação abaixo. Pessoal, vamos lá, vamos entender um pouquinho a pilha de Daniel. Olha só, como foi que Daniel construiu a pilha? Primeiro ele pegou duas semicelas. Semicelas são esses dois recipientes aqui, ó. Pode ser chamado de semicela ou de cuba eletrolítica, ok? Ó, nós temos aqui uma cubazinha e aqui nós temos outra cuba. Então, essas duas cubas nós podemos dizer que são os dois polos da pilha. Ok? Ó, se você dividir a pilha aqui no meio, você vai ter dois polos, um na esquerda e um na direita. Ok? O que foi que ele fez? Dentro de cada semicela desse, é necessário que você tenha uma solução eletrolítica. A solução eletrolítica, na maioria das vezes, são sais dissolvidos em água. Por que sais? Porque, como nós já sabemos, os sais são ótimos condutores de corrente elétrica. Mas, para que um sal ele conduza a corrente elétrica, ele tem que estar dissolvido em um líquido. E, geralmente, esse líquido é a água, ok? Então, nós temos as duas cubas. Vão entendendo aí o passo a passo. As duas cubas. Em cada cuba, nós temos uma solução eletrolítica. Essa solução eletrolítica é o sal dissolvido em água. Já já nós vamos ver quais são esses sais. Em cada um da cuba ele colocou uma plaquinha de metal, ok? Essas plaquinhas de metais, elas são conhecidas como eletrodos. Então, em uma cubazinha aqui foi colocado um eletrodo de cobre, né, representado pela letra Cu na tabela periódica, um eletrodo de cobre. E na outra foi colocado um eletrodo de zinco. E foi conectado um fio, ó, entre os dois eletrodos, um fio aqui, ó, saindo do zinco e vindo para o cobre. A função desse fio é conduzir os elétrons de uma plaquinha, de um eletrodo para o outro, ok? Aqui conectado no fio, no meio do fio, nós podemos colocar uma lâmpada ou podemos colocar um voltímetro, que é um aparelho para medir a voltagem da pilha, ok? Se a lâmpada acender, é porque a pilha está funcionando. Esse caninho aqui, ó, em forma de U, é a ponte salina. Já já nós vamos entender qual é a função dessa ponte salina. Aí vamos lá, pessoal. Por que Daniel usou uma plaquinha de zinco e uma plaquinha de cobre? Em seus experimentos, Daniel percebeu o seguinte, que o zinco, o metal zinco, ele tem uma tendência natural a perder elétrons. E ele descobriu que o cobre tem uma tendência natural a ganhar elétrons. Então, para construir uma pilha, você tem que ter um eletrodo
que perca elétrons e um eletrodo que ganhe elétrons. Então ele descobriu que o zinco tem tendência a perder elétrons e o cobre tem tendência a ganhar elétrons. Então nós já sabemos que quando a pilha começar a funcionar, os elétrons vão sair do zinco e vão para o cobre. Então o fluxo de elétrons na pilha é esse daqui, ó, do zinco para o cobre. Se o zinco é quem vai perder elétrons, nós já sabemos que o zinco é o polo negativo. Se o cobre é o polo que vai ganhar elétron, nós já sabemos que o cobre é o polo positivo, ok? Então, os elétrons eles vão começar a sair do zinco, ó, aqui, ó, a seta indicando o caminho dos elétrons. Esse E aqui em cima da seta significa elétrons. Então, os elétrons eles saem do zinco, ó, vem para o cobre, ok? Então, fica esse fluxo de elétrons aqui na pilha. Aí, vamos lá para a solução eletrolítica. Pessoal, se aqui eu tenho uma plaquinha de zinco, eu vou ter que ter um sal dissolvido na água do mesmo metal. Então, eu vou colocar a água aqui dentro da cuba e vou dissolver o sulfato de zinco. Ó. A plaquinha de zinco, então o sal tem que ser do mesmo metal. O sal dissolvido aqui na água é o sulfato de zinco. Se aqui na outra célula eu tenho uma plaquinha de cobre, então o sal dissolvido na água aqui para formar a solução eletrolítica também tem que ser um sal de cobre. Então vai ser o sulfato de cobre. Então, plaquinha de zinco, solução sulfato de zinco. Plaquinha de cobre, solução sulfato de cobre. Pessoal, como é que a pilha vai funcionar? Olha só. Os elétrons vão começar a sair do zinco e vão vir para o cobre. Só que quando esses elétrons chegar aqui no cobre, eles precisam passar novamente para o lado do zinco, para que esse fluxo de elétrons fique um fluxo contínuo, ok? Mas como é que os elétrons vão sair daqui dessa célula e vão voltar para cá? Eles não vão poder pular daqui para cá, não é? É aí que entra a função da ponte salina. Qual é a função de uma ponte? Transportar de um lado para outro, por isso que o nome é ponte salina. E por que salina? Porque dentro desse tubinho de vidro oco, é um tubinho de vidro oco em forma de U. Dentro dele a gente coloca também sal dissolvido em água. Esse sal dentro do tubinho necessariamente não tem que ser os mesmos sais que estão aqui na cela. Pode ser o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente usa em casa, pode ser o cloreto de potássio, pode ser qualquer outro sal, mas comum é o cloreto de sódio. Você dissolve um pouco de cloreto de sódio, enche o tubinho e tapa aqui as extremidades do tubinho com um pedacinho de algodão. Ó. Tapa aqui e tapa aqui. Por que tem que colocar algodão? Para que o líquido que esteja aqui dentro ele não derrame, ok? E a ponte não fique sem sua solução dentro dela. Aí o que é que vai acontecer? Quando eu dissolvo o sulfato de cobre aqui na água, as moléculas de sulfato de cobre se quebram. Elas se separam, vai ficar Cu e SO2, ok? Vai se separar em cátion cobre e ânion sulfato. A mesma coisa aqui, ó, sulfato de zinco. A molécula se quebra, fica íons de zinco e íons sulfato. O que é que acontece? Os elétrons saem daqui do zinco, vêm para o cobre. Quando chegar aqui, parte desses elétrons vão se agarrar com esses íons aqui, ó. Aí o que é que acontece? Esses íons ficam eletrificados, aí eles vão entrar na ponte salina e vão passar para o outro lado novamente. Então isso vai fazer com que fique um fluxo de íons, ok? Então qual é a função da ponte salina? Transportar íons, não é transportar os elétrons. Os elétrons eles vão se agarrar nos íons. Os íons vão entrar aqui, ó, pela aberturazinha da ponte e vão passar para o outro lado, ok? Aí vai ficar um fluxo de íons eletrificados aqui na pilha e a pilha vai ficar funcionando, ó. Os elétrons saem do zinco, vêm para o cobre, parte desses elétrons se agarram aqui nos íons de cobre, esses íons de cobre eletrificados entram novamente na ponte salina e passa para o outro lado. E isso vai fazer com que fique um fluxo sanguíneo e a pilha comece a funcionar, comece a produzir energia elétrica. Então é basicamente esse o funcionamento da pilha, ok?
Vocês perceberam que a plaquinha de zinco aqui, ó, com o passar do tempo, com o funcionamento da pilha, ela começa a se desmanchar. Ela começa a perder massa. Isso é lógico, porque se a plaquinha de zinco está perdendo elétrons, ela também começa a perder massa. Ela vai começar a se desmanchar. E a plaquinha de cobre, vocês observam que aqui embaixo ela começa a ficar mais gordinha. Ó. Por quê? Porque ela está recebendo elétrons. Se ela está recebendo elétrons, ela está ganhando massa. Então a sua massa aumenta. Ok? Então, o polo negativo, o zinco, perde massa porque também perde elétrons. O polo positivo, o cobre, ganha massa porque também ganha elétrons. Professor, como é que eu sei quem é o polo positivo e o polo negativo? É só você olhar aqui o caminho dos elétrons. Ó. Os elétrons estão saindo do zinco e indo para o cobre. Então, o zinco está perdendo elétrons. O polo que perde elétron é o polo negativo. O cobre está ganhando elétrons. O polo que ganha elétrons é o polo positivo. E esses polos, pessoal, eles recebem nome, viu? O polo negativo, ó, que é o zinco, ele recebe o nome de ânodo ou anodo. Pode receber esses dois nomes, como queiram chamar. Ânodo ou anodo. Lembre-se, ânodo é o polo negativo, onde ocorre oxidação. O que é oxidação? Perca de elétrons, ok? Então, o polo negativo chama-se ânodo e ele sofre oxidação. Não esqueçam. Por que sofre oxidação? Porque está perdendo elétrons. E oxidação é a perca de elétrons. O polo positivo, o polo que ganha elétrons, recebe o nome de cátodo. Então, polo positivo, nesse caso aqui é o cobre, é o cátodo. É onde ocorre a redução. O que é a redução? O ganho de elétrons. Então, o cobre é o polo positivo, então ele é o cátodo e ele está reduzindo, está ganhando elétrons, onde ocorre a redução, ok? Esses nomes vocês não podem esquecer, pessoal, porque às vezes tem muita pegadinha lá no Enem com esses nomes. Quem é o ânodo, quem é o cátodo, quem é o polo positivo, quem é o polo negativo, ok? E outra coisa muito importante que vocês precisam saber também é quem é o agente redutor e o agente oxidante. Aí, para saber quem é o agente redutor e o agente oxidante, eu vou dar uma dica. Um causa no outro. O cobre causa no zinco e o zinco causa no cobre. Vamos lá. Pessoal, o que está acontecendo com o zinco? Está perdendo elétrons, está perdendo massa, então ele está oxidando. Se o zinco está oxidando, alguém está fazendo com que o zinco oxide. Quem é que está fazendo com que o zinco oxide? O cobre. Ok? O zinco está oxidando, está perdendo elétrons, está perdendo massa. Ó aqui, ó. Se ele está oxidando, ele só está oxidando porque alguém está causando oxidação nele. Quem é que está causando oxidação no zinco? O cobre. Então, o cobre é o agente oxidante. O cobre está causando oxidação no zinco. Certo? Não esqueçam. Peguem aí o raciocínio. Agora, o que é que está acontecendo com o cobre? O cobre está reduzindo, está acontecendo redução, ele está ganhando elétrons. Se ele está reduzindo, é porque alguém está fazendo com que ele reduza. Quem é que está fazendo com que o cobre reduza? O zinco. O zinco está causando redução no cobre. Então, o zinco é o agente redutor, ok? Não esqueçam, um causa no outro. Isso aí é muito importante, tem muita pegadinha com isso no vestibular, no Enem, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula. Pessoal, essa aqui é a mesma pilha, né, com outro formado, também chamada pilha de Daniel, mas tem um outro, há umas diferençazinhas, mas o princípio é o mesmo. Ó. Aqui o zinco, o polo negativo, ó. Observe que a plaquinha está ficando fininha porque está perdendo massa. Ó aqui, ó, solução ZnSO4, a solução é o sulfato de zinco. Ó. Aqui no outro lado o cobre, o polo positivo, ó, o zinco é o polo negativo. O cobre é o polo positivo, ok? O que é que está acontecendo com a plaquinha de cobre? Ela está ficando mais gordinha, está ganhando massa, ok?
porque ela está ganhando elétrons. Ó, os elétrons saindo do zinco, ó, e vindo para o cobre. Então, os elétrons saem do polo negativo, que é o zinco, e vêm para o polo positivo, que é o cobre. E aqui a solução do cobre é o sulfato de cobre, ó, CuSO4, sulfato de cobre. Plaquinha de cobre, sulfato de cobre. Plaquinha de zinco, sulfato de zinco. Professor, se no lugar do cobre fosse outro metal, por exemplo, fosse a prata, então o sal dissolvido aqui na água teria que ser o sulfato de prata, ok? Então, a solução eletrolítica, que é o líquido que tem aqui na cela, o sal dissolvido em água, tem que ser do mesmo metal da plaquinha. Cobre, sulfato de cobre. Zinco, sulfato de zinco. Olha aqui a ponte salina, para que esses íons aqui entrem e passem para o outro lado. Aqui, ó, o sal dentro dessa ponta é o KNO3, é o sulfato de potássio, ok? Então, esses íons aqui, ó, eles entram pela ponte e passam para o outro lado, ok? Para que o fluxo de elétrons fique contínuo. Professor, eu percebi outra coisa. Na primeira pilha que o senhor mostrou, o zinco estava no lado direito e o cobre no lado esquerdo, e aqui está ao contrário. Não importa, ok? O zinco ele pode vir no lado direito ou pode vir no lado esquerdo. O que é que você tem que observar? O caminho dos elétrons. De onde os elétrons estão saindo e para onde eles estão indo, ó. Ó, os elétrons aqui, ó, a setinha indicando de onde os elétrons estão saindo. Está saindo do zinco, então o zinco é o polo negativo. Está indo para o cobre, então o cobre é o polo positivo, ok? Pessoal, aqui é uma representação resumida da pilha. Aquela pilha de Daniel que nós vimos, ela pode ser representada também só dessa forma aqui, ó. É a mesma pilha, é o mesmo princípio, ó. O zinco, aqui, ó, esses dois tracinhos representam a ponte salina, ok, ó. O polo negativo da pilha e o polo positivo da pilha. E aqui é a ponte salina. O polo negativo é o zinco, né, que sofre oxidação. Como se chama o polo negativo? Ânodo, ó, polo negativo. O polo positivo da pilha é o cobre, que sofre redução. Como chama-se o polo positivo? Cátodo. Ok? Ó, caminho dos elétrons aqui, ó, os elétrons saindo do polo negativo e vindo para o polo positivo. Então, se na prova, no Enem, cair uma pilha nesse formato aqui, lembre-se que é a mesma coisa que essa pilha daqui, ó. Ok? A mesma coisa que essa outra também. Só que aqui, ao invés de colocar o desenho, as celas, tudo direitinho, foi resumido, de forma resumida. Ok, ó. Um lado da pilha, o polo positivo, a ponte salina, esses dois tracinhos, e o lado negativo da pilha. Ok? Você analisa do mesmo jeito. Você sabendo quem é o polo negativo e quem é o polo positivo, você consegue saber quem é que sofre oxidação, quem é que sofre redução, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Lembre-se que para você saber quem é um agente oxidante e quem é um agente redutor, é só lembrar que um causa no outro. O zinco oxida e causa redução no cobre. Então, o zinco é o agente redutor. O cobre reduz e causa oxidação no zinco. Então, o cobre é o agente oxidante, ok? Não esqueça. Eu coloquei aqui, ó, um resumo. Oxidação é a perca de elétrons. Redução é o ganho de elétrons. Agente oxidante. Quem é o agente oxidante? Né? É aquele que sofreu redução. No caso da nossa pilha foi o cobre. O cobre causou oxidação no zinco. Então, o cobre é o agente oxidante. Agente redutor é quem oxida. Quem foi o que oxidou? O zinco, o polo negativo. O zinco oxidou e o cobre reduziu. Então, quem causou redução no cobre? O zinco. Então, no caso da nossa pilha lá, o zinco é o agente redutor, causou redução no cobre. E o cobre é o agente oxidante, causou oxidação no zinco. E outra coisa muito importante que vocês não podem esquecer é lembrar que pilha são dispositivos de processo espontâneo de oxirredução, ok? Nas próximas aulas nós vamos adentrar mais um pouco na eletroquímica. Nós vamos estudar as reações, né, as reações químicas, construir as reações químicas de pilha e bateria, e nós vamos estudar também a eletrólise, que também é um processo de
Oxirredução. Só que eletrólise é o contrário de pilha. Eu não vou entrar agora no mérito de eletrólise para não confundir a cabeça de vocês, ok? Mas quando nós falamos em eletrólise, é só você lembrar que eletrólise vai ser tudo o contrário das pilhas. Então, eletrólise nós vamos deixar para estudar na próxima semana, na próxima aula, ok? Entendido, eu creio que essa revisão que eu passei sobre pilhas e bateria deu para vocês entenderem mais um pouco, né, sobre o assunto. E agora nós vamos fazer a resolução do exercício que eu deixei na aula anterior, ok? A primeira questão foi: como se chamam as reações em que ocorre transferência de elétrons de uma espécie para outra? Ou seja, ocorre transferência de elétron, no caso da pilha, de um polo para o outro, né? Então a resposta são reações de oxirredução. Ok? Muito fácil essa questão. Segunda, qual tipo de energia é produzida nas pilhas para se transformar em eletricidade? Então, o que é que acontece dentro das pilhas? Ocorre uma reação química. Então, a energia que é produzida dentro das pilhas é energia química, e essa energia química depois transforma-se em energia elétrica, mas dentro da pilha ocorre uma reação química, então é energia química, que depois ela se converte em energia elétrica. Questão 3. O que é a eletrólise e qual cientista a desenvolveu? Lá no vídeo que vocês viram falou sobre isso, né? Aí vamos relembrar. A eletrólise é um processo estudado em eletroquímica em que a energia elétrica é transformada em energia química. Ok? Observe, pessoal. Qual a principal diferença entre pilha e eletrólise? A pilha, a energia química é transformada em energia elétrica. Na eletrólise é o contrário. A energia elétrica é transformada em energia química. Lembre-se que eu falei que eletrólise é o contrário de pilha. Pilha, energia química, transforma-se em energia elétrica. Eletrólise, energia elétrica, transforma-se em energia química. Química e bateria, o processo é espontâneo, não é isso? Já na eletrólise é processo não espontâneo, ok? Porque para a eletrólise acontecer, você precisa ligar o dispositivo na energia. Você vai precisar de um empurrãozinho. Então, se você precisa de um empurrão, se você precisa ligar o dispositivo na energia para que a eletrólise aconteça, então a reação ela é não espontânea. É um processo não espontâneo. E a eletrólise foi descoberto pelo físico químico inglês Michael Faraday, né? Foi o primeiro cientista lá que estudou processos de eletrólise. Questão 4. Quais metais foram utilizados como eletrodos na pilha de Daniel, né? Como nós já vimos lá na pilha, foi o zinco e o cobre. O zinco é o polo negativo da pilha, é o ânodo, e o cobre é o polo positivo da pilha, chamado de cátodo. Questão 5. Como se chama a primeira pilha recarregável da história? Né? Essa parte de pilha recarregável falou lá num documentário, né? No finalzinho do documentário falou sobre isso. Foi a bateria de chumbo ácido. Foi a primeira pilha recarregável da história, né? Bateria de chumbo ácido. Lembrando que uma bateria é uma associação de pilhas. E qual é a voltagem produzida em média por uma pilha seca? Né? Pilha seca são essas pilhas que nós usamos hoje em dia, né? Em que o líquido fica preso dentro dela. E ao invés de líquido, a solução eletrolítica hoje em dia é uma pasta, né? Para que não haja vazamento. Então, uma pilha seca, em média, ela produz em torno de 1,5 volt, 1,5 volt. É uma voltagem bem pequena, né? E a nossa última questão, a 7ª questão, ela diz o seguinte: a bateria de íons de lítio é muito utilizada hoje em dia para o funcionamento de equipamentos eletrônicos, como o celular, por exemplo. Explique por que uma bateria desta produz uma voltagem maior e pode funcionar por várias horas. No caso, a bateria dos nossos celulares, né? Dos smartphones de hoje em dia. Elas são de íon de lítio, né? São baterias mais fininhas e que conseguem acumular uma quantidade maior de energia, né? Então elas conseguem funcionar por mais tempo e acumular mais energia, por quê? Porque o potencial de redução do lítio é muito alto, ou seja,
O lítio tem um potencial muito grande para o ganho de elétrons. O lítio ele consegue ganhar uma quantidade muito grande de elétrons. Então ele consegue armazenar uma quantidade de energia maior. Por isso que os nossos celulares passam horas e horas e horas ligados, você funcionando, né? E depois de horas é que você vai e recarrega o seu celular. Ok, pessoal? Finalizo por aqui essa aula de hoje. Ela foi um pouquinho mais longa, né? Porque o conteúdo também é um conteúdo longo, tem muito mais coisas para a gente ver. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, revisem, assistam o vídeo novamente, vejam vídeo aulas no YouTube, tem várias aulas lá sobre pilhas e baterias, ok? E logo após estarei deixando a nossa avaliação quinzenal, ok? Bons estudos e boa sorte a todos.